Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês no mais um aulão aqui das Alines. A gente vai trazer um assunto bem importante que eu queria alinhar alguns detalhes, talvez não seja algo novo, né? Mas antes disso, eu vou dar oportunidade para minha parceira dar boa noite aqui para vocês. Gente, boa noite, né, para todos vocês novamente. E boa noite também para todos vocês que estão nos assistindo online através aqui do nosso canal do YouTube. Eu espero que todo esse conteúdo que a gente tem trazido aqui para vocês, tanto para vocês que estão aqui com a gente, tanto quanto para quem está assistindo online, que sejam conteúdos que possam agregar e agregar muito para a empresa de cada um de vocês. Eu quero agradecer por todos vocês que estão aqui com a gente participando ao vivo. Eu sei que vocês podem, né, também assistir online, mas vocês decidiram estar aqui e é muito bom ter vocês aqui, né? Uma comunidade onde todo mundo participa. Quando a gente estava começando aqui, né? A Rose até pediu, posso pedir ajuda aqui do grupo? E ela colocou ali a pergunta dela, foi ajudada. Então, isso é comunidade. E, né, deixar um recado aqui para quem está nos assistindo online, faça parte dessa comunidade, né? Faça parte da aula ao vivo, porque no ao vivo sempre tem algo mais. E, Aline, a sala é toda sua. Esse conteúdo de hoje eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de cada uma que está aqui com a gente hoje, tá? Amém, Aline. Antes eu queria abrir um parênteses. Quem que estava na live de hoje, gente? A Fabi eu sei que estava. Quem mais que estava lá? Que live, hein? Acho que tem que assistir aquilo de novo. Não, eu fui até pegar meu livro na prateleira. Eu falei, gente, eu tenho esse livro, eu tenho que começar a ler, não tinha lido ainda. Enfim, eu convido a vocês a estar checando lá, né, no perfil da comunidade as lives. E a de hoje foi especialmente muito interessante. Gente, o assunto que eu vou trazer não é breaking news, não é uma coisa que vocês nunca ouviram falar, mas eu quero ter certeza se vocês têm alguma dúvida. Oi, Lana. Se vocês têm alguma dúvida, se precisa fazer algum ajuste para poder implementar de fato na empresa. Porque o que que acontece? Às vezes a gente desenvolve um documento, desenvolve um processo, só que a gente não usa, não valida. Então, eu quero saber de vocês. Né, eu vou passar uma apresentação bem breve aqui e a gente vai para o nosso bate-papo. E eu quero saber de vocês, o que você já tem, em que momento que está ali a empresa, se já está usando, se já validou, tá, para a gente poder né, ter uma comunicação clara com o nosso cliente. E aí eu vou trazer para vocês como eu estruturo também a oferta no MatePad, caso, né, tenha alguma dúvida. Caso você esteja fazendo alguma coisa diferente que vai agregar também, como a Aline falou, a gente está na comunidade, a gente se ajuda aqui, então, de repente eu trago uma coisa, você traz um detalhe a mais ali, e a gente vai implementando o que a gente está criando aqui juntas. Vou compartilhar minha tela aqui, para, como eu falei, ó, só uma breve apresentação, não quero ficar, ah, né, numa aula, não se trata disso, se trata da gente ter uma conversa. ah, né, informativa um Q&A e agregar no finalzinho. Então, a proposta da aula de hoje é alinhar a comunicação com o cliente e colocar a oferta de forma prática, de forma atrativa, a estimativa, né? Simples para o cliente ver tudo que você faz, como você opera e as expectativas, né? Tá tudo alinhado. Primeiro, para a gente comunicar com o cliente, a gente tem que ter claro como a gente funciona como empresa. Então, coloca aqui no chat para mim, quem já tem claro os termos e condições de serviço da empresa? Eu sei que, ó, a Fabi tem, a gente, né, ela já tinha o dela, a gente criou algo juntas também. A Kelly, eu sei que tem, a Lana também. Rose, responde para gente se você já tem. Elaine, fala para gente. Miriam, eu vi que a Cléo está dirigindo, né? Claro, não precisa, mas coloca no chat aí para gente. Se você já tem isso claro, entende o que que é, já criou e implementa, né? E outra coisa, eu estava, mas não consegui assistir toda. Na live, isso. Então, quando a gente fala do termos e condições, aí há aquela confusão. Como que eu faço com cliente que eu já tenho, né? Como eu uso só para cliente novo?
Então, a gente vai falar de detalhes dele e vai falar como implementar também com o cliente que você já tem, né? Atual. Add-ons we offer, né? É um documento que eu criei na mentoria de coisas que você já faz para o cliente às vezes, mas você não tem uma lista ali efetiva com o cliente, ou você não tem a. Deixa eu colocar vocês aqui no cantinho. Ou você não faz isso de forma intencional dentro da empresa, que é um upsell, né, ali de coisas que você pode vender para o mesmo cliente. Então, eu quero saber, você tem claro o que você gostaria de oferecer para o seu cliente, além da limpeza? Coisas mais que às vezes a gente faz só na deep cleaning ou na primeira limpeza, como você chamar, melhor, mas você não oferece constantemente aquilo ali. A sua equipe não é treinada para estar observando o cliente, né? Principalmente se você já saiu da operação. Isso é uma maneira de você cuidar do cliente, né? A equipe está olhando se a geladeira está suja, se o forno, se as janelas, se você faz estofado, se um colchão está manchado, se um sofá está manchado. Enfim, é muito importante você decidir o que você quer oferecer para o cliente. E eu vou abrir aqui uma listinha também quando a gente falar desse documento especificamente, e vou colocar como coisas simples que às vezes a gente já faz, a gente pode usar assim como um adicional ou como um bônus na hora de colocar a oferta, tá? A implementação do CRM e registro do cliente. Isso tem que estar bem organizado na empresa também. Tem alguém aqui que ainda não usa um CRM eletrônico? Fala para mim aqui no chat, por favor. Quem ainda não usa, ainda está no papel. Tem alguém aqui entre a gente? Será? Confessou. A Janes, mas já tá os clientes tudo no meio do pad, né? Rose, gente, não tem como a gente adiar. E quanto mais a gente adia, mais extenso vai ser o trabalho para organizar. É, eu sei que já tá. A Jane, já sim. Então, quanto mais a gente adia, mais, né, fica complicado. Não é que é difícil, impossível fazer se você está com a empresa maior, tem que fazer de qualquer forma, mas como a gente sempre fala, em todos os canais aqui que a gente traz informação, quanto menor você tá, mais fácil é de você organizar. Né? Imagina você registrar, né, de 15 a 50 clientes do que você registrar de 50 a 100, 150 clientes, né? Então, é um trabalho muito mais extenso. E quando a gente fala de usar um CRM, né, administrar ali aquele relacionamento do dia a dia com o cliente, e, né, e o registro dele, a gente fala também do que é importante, o que é relevante. E quando a gente for lá para o MatePad, eu vou mostrar para vocês o que eu sugiro e a gente pode falar sobre isso e tirar dúvidas também. O que é relevante a gente saber e registrar do cliente. A estrutura de estimativa eletrônica é muito importante porque reduz muito o custo, você não tem que estar fazendo pastinha, imprimindo, né, muita coisa que às vezes o cliente nem vai ler ou nem presta atenção, não tem nem como documentar aquilo ali e salvar, né? E a eletrônica não, fica salva ali no e-mail do cliente, fica todos os seus documentos ali à disposição do cliente e você pode fazer, né, com a estrutura de um único link, usando a ferramenta, né, o CRM. No caso aqui, a gente sugere, preciso aprender isso, Leice, exato, Leice, é muito importante. Então, a gente sugere aqui o MatePad porque é um dos que a gente mais conhece, a gente conhece o Ciro, o dono que implementou, a gente sabe que o suporte deles é fenomenal, fizeram uma parceria com a gente aqui na comunidade, então, tipo, a gente tem um relacionamento muito bom, mas não quer dizer que é o único do mercado, né? Você sem falar que é em português também o suporte deles, né? Então, por isso que a gente trouxe ele, por isso que é o queridinho, às vezes, de muita mentoria. Mas existem vários CRM no mercado. O importante é você encontrar um. E olha, gente, vai ter vários, né? E cada um vai ter um pró e um contra. Vai ter coisa que. Eu uso o House Call, por exemplo, porque já é um que eu já venho usando há anos. Então, quando eu conheci o MatePad, eu não quis fazer essa transação por trabalhoso que é mesmo, né? E tá mudando o número com cliente. Então, né, por comodidade eu fiquei com o house call, mas tem coisas que o MatePad tem que o house call não tem, e vice-versa. Então não vai ter nenhuma plataforma que vai ser 100%
tudo que você quer, como você gostaria de usar, né? Então a gente adapta a plataforma com alguma coisa que a gente queira usar na empresa. Estrutura de rotina da limpeza recorrente, né? A gente falou isso recentemente no workshop de treinamento de equipes. Quando a gente fala dessa estrutura de rotina, né, um roteiro é uma padronização. E é como um todo, né? Quando a gente fala de padronização de serviço, de limpeza, a gente, na verdade, tem que abranger, né? Falar de padronização de serviço, que é desde quando a gente atende o cliente ali no lead, numa ligação, até o final da primeira limpeza, coletou o review e registrou a recorrência dele, e ali cada visita, né, vai ser única. A gente sabe que com esse relacionamento pode ter anos o cliente dentro da empresa, mas cada limpeza ela é única, né? Mas todo esse padrão, né? Todo esse atendimento tem que ser padronizado para a gente ter consistência no que a gente faz e a gente ter o poder de delegar essas funções também. E aí também a gente vai falar um pouquinho de como atualizar com os clientes atuais, tá? Deixa eu passar aqui. Então, dando aqui uma revisada para não ficar muito profundo aqui, porque quem não tem vai ter uma ideia do que é, e quem já tem, né? Bear with me, né? Aguarda um pouquinho aí até para a gente avançar para os próximos slides aqui. Então, termos e condições de serviço não é só regras rígidas que a empresa vai impor para o cliente. E principalmente quando a gente está implementando algo dentro da empresa que ela já existe, para clientes que você já está atendendo, é como se você estivesse mudando a regra no meio do jogo, né? Então, você já tem aquele cliente, você não pode simplesmente mudar tudo dentro da sua empresa e impor aquilo ali, né? A resistência vai ser muito maior. Quando a gente fala de termos e condições de serviço, a gente coloca para o cliente que é um alinhamento de expectativas e responsabilidades, né? Como eu coloquei aqui no slide. Então, são né, é uma mudança que vai beneficiar os dois lados. Eu sempre falo isso também, que qualquer coisa, qualquer mudança, qualquer implementação dentro da empresa, seja com o cliente ou com o nosso time, tem que beneficiar os dois lados. Porque senão não vai funcionar. Se a gente olha só para a empresa, né? Se a gente olha só para a gente como empresário, uma regra que não vai fazer sentido nem para o cliente, nem para o nosso time, não vai funcionar, né? A gente vai encontrar muita resistência para isso ser implementado. Então, termos e condições é isso. Qual que seria a diferença com um cliente novo para um cliente já existente? Você pesar onde que você vai abrir alguma exceção. Com cliente novo, zero exceção, né? Porque senão você nunca vai padronizar o seu termo de serviço, né? Você nunca vai ter regras implementadas na empresa, sempre vai estar a ser do que o cliente quer aceitar ou não. Então, para cliente novo, não há exceções. Então, você estabelece o documento dentro da sua empresa e aí não há exceções. Para o cliente que a gente já atende há anos, a gente vai medir essas exceções como? A gente vai olhar que tipo de relacionamento que a gente tem com esse cliente. Se ele é um cliente assíduo, se não é um cliente inconstante, se é um cliente lucrativo, né? Então, se você muda, por exemplo, um método de pagamento e esse cliente não quer aceitar, e esse cliente é justamente a razão que você está criando esse método, né? Que você está correndo atrás para receber e o cliente não recebe e ele não quer aceitar, não é um cliente lucrativo, então talvez os seus termos e condições de serviço vai ser um filtro para esses tipos de cliente. Então a gente tem que conhecer os nossos clientes numericamente, se eles estão dando lucro ou não para a empresa, não é só de tempo que a gente está servindo para eles, o valor da limpeza, a frequência, a gente tem que saber se o nosso cliente é lucrativo, né? E quando eu falo né, de abrir exceções, é medir tudo isso. Vale a pena abrir essa exceção? Né, eu vou trazer um exemplo que eu trouxe. Quando eu mudei o meu método de pagamento na empresa, eu tive 6 clientes que não aceitaram, né? Porque eu cobro no primeiro dia do mês, eu já cobro adiantado. E eles tiveram resistência de não necessariamente de pagar adiantado, mas de salvar o cartão de crédito. Eram clientes que ainda me pagam com cheque, e tem um deles que me paga com o Zelle, só que o Zelle dele é automático. Então, eu fui olhar se esses clientes eram lucrativos, se valeria a pena abrir exceção ou não.
E eu decidi abrir porque, sim, eram clientes que eu não tinha o menor problema, super constantes, pagavam certinho em dia. Então, ficou esses assim. Mas cliente novo, se eles não aceitarem o meu método de pagamento, por exemplo, não funciona. Porque imagina, se toda vez eu abrir uma exceção, eu nunca vou estar operando como eu gostaria de operar. E aqui eu trouxe alguns exemplos de cláusulas, né? Para você que ainda não tem o seu termos de condições de serviço, você começar a pensar nisso e como você gostaria de implementar esse documento dentro da sua empresa. Deixa eu ver aqui. Onde essa aula fica gravada? Fica gravada. Qual que é o seu nome que está aqui? É é a Lúcia? Não. Lúcia Helena, não. O iPhone 6. Fala pra gente quem você é, por favor. Ela fica gravada no nosso canal do YouTube, tá? Todos os aulões de segundas-feiras. E também fica o Chá das Aline, né? Que é outro quadro que a gente tem lá no YouTube, fica tudo gravadinho lá. O suporte deles é ótimo, ele tem trabalhado para melhorar. Sim, Elaine, o suporte deles são fenomenal. Tô falando do MatePad, né? E então é isso. A gente vai falar um pouquinho mais deles passar. Então aqui são as cláusulas e eu começo com o quê? Com a garantia de serviço. Porque muitas vezes a gente tem essa garantia, tem essa responsabilidade de voltar e consertar algo que não ficou bom na casa do cliente, mas às vezes a gente nem fala isso para o cliente, né? Nem usa como uma forma de agregar valor na nossa proposta ali para o cliente. Então, eu já começo o meu termos e condições de serviço falando dessa garantia. Então, vocês já veem que a primeira cláusula não é algo, né, benéfico, é um valor que eu estou agregando para o cliente. Então, não são só regras de como eu quero ditar ou operar. Né? Como que a gente define o acesso ao imóvel? Material e equipamentos, pagamento, política de reagendamento, política de cancelamento. E há uma confusão entre documentos também que a gente usa com clientes. Né? Eu vejo gente muito falando de política de cancelamento como se fosse um único documento dentro da empresa. Mas não, é uma cláusula dentro dos seus termos e condições. Aí a pessoa pergunta: como que tem um welcome letter, tem que ter um customer guide, tem que ter a política de cancelamento, e acaba criando uma complexibilidade, algo muito complexo, né, de documentos para o cliente, onde a gente pode resumir e deixar de forma mais prática. Então, no termos e condição, você já pode agregar as cláusulas de como que você quer que o cliente espere você, né? Essas cláusulas aqui de exemplo aqui que eu trouxe para vocês, né? Como o cliente dá um feedback, como ele reclamar, responsabilidade dele, né? Como ele vai te esperar. Direito de recusa de serviço é um direito seu, não querer atender alguém se você vê que não vai dar certo. Então, eu sugiro você ter ali entre 15 e 20 cláusulas no máximo, ali para caber ali em 2 páginas. E eu vou mostrar o exemplo da The Crew aqui para vocês. Então, tem que ser algo que ah, englobe a maioria de tudo que você quer alinhar com o cliente, mas sempre vai ter uma situaçãozinha ou outra. E por que que a gente precisa, gente, desses termos e condição? Se a gente for pensar no cliente ideal, a gente não precisa de documento nenhum. A gente ia lá, apertava a mão dele e daria tudo certo. Mas a gente precisa desses documentos justamente para proteger com clientes mais complicados. Para ter no mínimo, né, uma parte ali da comunicação, tudo documentado na hora da oferta. Porque vai acontecer coisinhas, e se você for pensar em tudo que pode acontecer dentro da empresa, você vai fazer um manual, vai fazer um handbook, né? E vai ser efetivo, o cliente vai ler. Então, muitas das outras questões a gente vai cuidar na padronização da limpeza, na comunicação com o cliente no dia a dia, né? Documentando text message, usando o CRM para conversar com o cliente através de mensagem, é você ter um sistema de telefone ou pelo menos um aplicativo quando você falar com o cliente, gravar aquela ligação. Então, você tem várias maneiras de criar registros de comunicação com o cliente e ter essas regras básicas no seu termo e condição de serviço. Então, você se protege dessa forma. Oi, Lúcia, boa noite. Deixa eu ver aqui. Preciso aprender como colocar essas coisas no meu tempo
template no Notepad. Ah, eu vou mostrar aqui hoje, tá, Leis? Como que a gente coloca? A Mônica. Vamos renomear a Mônica, Aline, no iPhone 6, por favor? Obrigada, Mônica. Ah, então, vamos aqui passar para o outro. A gente vai falar desse documento de Herones, né? Eu falei brevemente. Então, aqui está uma lista de serviços. Aí, a primeira coisa que eu escuto, né, normalmente na mentoria, quando, mas o baseboard eu já faço. Sim, gente, é importante a gente saber que a gente faz, mas é importante o cliente saber que a gente faz também. Então, na hora de você dar um bônus para o cliente numa oferta, você pode já usar coisas que você já faz e falar para o cliente que você faz, porque às vezes não é algo que chama tanta atenção dele, mas ele saber que você faz, ele fala: Ah, tá, nem pensei nisso, mas estou vendo aqui que na sua oferta você faz isso. Ou então vai ser determinados momentos, por exemplo, se você for fazer um. Uma primeira limpeza, a pessoa quiser algo assim bem básico, né? E você coloca uma lista de coisas que você faz, de repente vai trigger, né? A cabeça dela fala assim: ai, não estava lembrando do forno. Não, eu quero forno também. Então, é um documento que você vai colocar também na sua estimativa, não é algo que você vai elaborar muito a respeito, né? Ali no walkthrough que você tiver com o cliente, porque o foco ali é a venda, mas o cliente já tem uma referência ali de coisas que você faz e que você mantém. Às vezes é uma coisa que não fez na primeira limpeza, então, consequentemente, você vai cobrar extra, né, numa limpeza regular. Então, é muito importante você ter claro o que que você quer oferecer para o cliente. Não tem certo ou errado. Tem gente que, se vê a palavra Laundry, não, Deus me livre, não quero mexer. E tem outros que sim, não, eu vou fazer lá, eu posso dobrar roupa. Então, isso é muito pessoal de cada empresa. Aqui tem uma lista. Eu vou estar colocando essa apresentaçãozinha lá no nosso grupo do Olam. Tá? Então, para vocês terem isso como referência, quem ainda não tem isso, as cláusulas lá também. E o termos e condições, vocês têm acesso ao meu na website da The Crew, tá? Se vocês querem ter mais ideia a respeito. E tem a ferramenta também, o chat GPT, que ajuda muito, né, a gente a fazer esses documentos dentro da empresa. Então, o add-ons we offer, né, são serviços adicionais. E o termos e condições de serviço é como você quer operar. Tá joia? Então, deixaram o que você quer fazer. Se alguém tiver alguma dúvida de algum desses serviços aqui que eu ofereço, a gente fala no finalzinho aqui. Deixa eu ver aqui o próximo. O atendimento ao cliente, né, e a venda, que é a estrutura, né, do CRM e da estimativa eletrônica. Então, aqui está falando a implementação do CRM e registro do cliente. A implementação, você usar para comunicar, para você administrar as equipes, os clientes, o registro do cliente, uma coisa que é muito importante, se você ainda não tem, já usa o CRM, mas não tem, são as notas de especificação, especificações, o que que eu coloquei aqui? De especificação do cliente, gente, desfaça esse typo aqui. Mas as notinhas privadas de cada cliente, de especificidades, né, que eu quero falar, de detalhezinhos que você, às vezes, você tem ali a limpeza padrão que você faz, mas na casa daquele cliente não pode usar um determinado produto, porque ele tem alergia, tem sensibilidade, de fragrância. Ou então, não entra no escritório. Ou então entra no escritório, mas só faz o vacuum. Então é muito importante, por mais que você tenha que você trabalhe sozinha e é que você que faz a limpeza, ter já essas notinhas. Por quê? Você vai crescer. E à medida que você já vai registrando os clientes, você registrar esses detalhes de cada cliente, o que que vai acontecer? Quando uma equipe, você for mandar uma outra equipe fazer aquele cliente, aquela equipe já está ali por dentro. Ela sim pode ligar para a equipe que está acostumada a fazer aquele cliente, fazer, né, confirmar direitinho se ela entendeu a nota ou não. É muito importante uma equipe estar auxiliando a outra, mas uma hora alguém vai ficar doente, vai ser diferente, não vai ser aquela rota com aquela equipe o tempo inteiro, né? Então, às vezes, tem uma pessoa nova que entrou ali na equipe, ela precisa saber daquilo. Às vezes entrou uma VA nova na empresa, ela precisa saber daquilo para estar auxiliando, né? Se o cliente esqueceu isso. Então é muito importante a gente ter essas notinhas. E eu vou falar,
ainda além, né? Que a gente está falando aqui do atendimento do cliente para venda, né? Estimativa, essas coisas. Mas essa notinha de especificação, de detalhes de cada cliente é importante. O que é relevante para o time da limpeza e o que é relevante para o time de atendimento. Né? Porque uma informação que é relevante para quem está lá limpando não necessariamente é relevante, né, para VA, por exemplo. O que é relevante para VA? O dia da limpeza daquele cliente, a duração daquela limpeza, o valor da limpeza, se ele é um cliente flexível ou não, se ele, né, tem alguma referência de localização para você dar ali, é vizinho de fulano, é filho de ciclano. Então, essas informações vão fazer que a VA tenha mais autonomia mais rápido no schedule. Com o time da limpeza, a mesma coisa, né? Se, como eu falei, se não faz um ambiente, se não faz outro, se troca cama, se só faz cama. Então, se você não tem isso em cada cliente, guess what? Você, essas notinhas, né? Como a gente já falou aqui, se você não cria o processo, você é o processo. Então, não seja sempre o ponto de informação da empresa, né? Se você está implementando o CRM, use, né? Potencialize essa ferramenta. A gente vai falar aqui da estrutura, a rotina da limpeza, né? Padronização, a gente já falou, e atualização de contratos com clientes atuais. Como que a gente faz isso? Uma coisa que é muito importante é você chegar com uma mudança para o cliente de uma forma né, de celebração, de algo que você está melhorando dentro da empresa. Então, se você não tem o CRM, você vai introduzir, né, o CRM para o cliente e você vai falar o porquê que isso é importante para os lados. E depois você vai enviar o contrato dele. A gente não precisa nem usar a palavra contrato, a gente vai mandar o seu profile para você revisar e aceitar. Se está mudando de pagamento para cartão de crédito, já implementa tudo junto. Então, existe uma estrutura, não é simplesmente você começar a mandar mensagem para o cliente de um número diferente. Ah, sou eu, fulana de tal, né? O cliente vai ficar assim, né? Então, precisa de ordem, né, em uma forma mostrando por que está implementando isso, né, documentando aqui o nosso atendimento, deixando a sua informação mais segura, em ordem. A gente está implementando o cartão de crédito porque é algo mais prático para você, você não vai precisar mais estar procurando invoice, a gente já vai te mandar o recibo após cada limpeza. Então, a gente estrutura essas mensagens e essa mudança dentro da empresa com calma. E às vezes a gente para assim, poxa, mas tanto cliente, vou ter que fazer aquilo, aí sobe aquela ansiedade, né? Aquela resistência e a gente vai deixando para lá. Então, qualquer mudança que você for fazer, começa aos poucos, tira ali 5 clientes para fazer. Ou então pensa assim, tá no sábado ou domingo, você fala assim, ok, vou fazer com os clientes de segunda-feira. Segunda, faz com os clientes de terça. Na terça, e assim sucessivamente. Então, no final do mês, você já implementou o CRM. Não precisa você sentar, registrar os clientes tudo no dia, colocar as notinhas privadas para time de VA, time de limpeza, tudo no dia, implementar com todos os clientes uma mensagem, apresentar. Aí fica muito overwhelming. Até de falar, já dá até um cansaço, só de pensar em fazer tudo isso. Então, uma coisa de cada vez, né? Baixa o aplicativo, a gente tem um link aqui para quem não tem, né? O MailPad, queira testar, tem um link de 3 meses por US$ 2. E você pode registrar no Premium, né? Usa o máximo dele, e se no final dos 3 meses você ainda não estiver precisando do Premium, você pode voltar para o plano básico. Então não tem a catch, né? Não tem pegadinha aqui de que uma hora você vai ser cobrado a mais, você vai ser cobrado no quarto mês de acordo com a necessidade da sua empresa, tá? Eles oferecem, falando do suporte deles aqui, eles oferecem aula 1 a 1, te ensinando como usa a ferramenta. Eles têm vários vídeos que mostram como usar a ferramenta. Tem uma comunidade no WhatsApp, né? Sempre que eles estão implementando de novo, eles estão trazendo. E eles têm vários aí. Eles já vieram aqui na comunidade.
né? O Ciro deu uma aula aqui para gente, está lá no YouTube gravado também. Então, eles têm um acesso muito fácil para você aprender. Toma o primeiro mês para aprender a ferramenta, começa a registrar os clientes aos poucos, começa a testar, coloca você como cliente, vê como para você receber a mensagem, ver qual que é a experiência do cliente recebendo uma estimativa eletrônica. Então, é aos poucos, gente. Não precisa você, né? Porque se a gente pensa em fazer tudo de uma vez, o que não fez há anos, a gente não vai ter energia para isso, né? E vai acabar adiando, 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 né? Não acaba não realizando. Eu criei os meus termos no chat. Ah, Elaine, e o chat GPT. Tem gente que tá tão íntima no chat GPT que ele já coloca até apelido na pessoa, né? De acordo com você conversa com ele, é bem engraçado. É uma ferramenta que ajuda muito em muita coisa. Acho que a gente não usa nem um, um- um centésimo do que a gente pode usar dele e deve aprender sobre ele. Quem não tiver ainda seguindo a comunidade lá, o perfil do Instagram, que é novo, segue lá, gente. Ajuda a gente a promover o perfil para as lives entregar, né? A Fabi falou hoje que a live não estava entregando, então não está chegando para as pessoas que a gente está live lá no perfil. Então, sigam e compartilham, por favor, ajuda a gente a estabelecer, porque a gente vem lá há 3 anos com a questão da live, desenvolvendo aulões, essas coisas, mas o perfil do Instagram é relativamente novo. Deixa eu vir aqui para o MadePad para mostrar para vocês. O Ciro, né, generosamente me deu um login para estar podendo aprender, estar aprendendo e compartilhando com vocês o que eu tenho aprendido e implementado aqui. Se você nunca usou o MadePad, essa é a primeira, esse é o dashboard, é o que você vai encontrar aqui, né, como se fosse a sua empresa aqui, o CRM, né, os seus clientes, o chat é por onde que você conversa com os clientes, os trabalhos que você tem agendado, né, ele mostra se você tem quantos times que você tem, mostra tudo, é muito detalhado, e quanto mais detalhado você usa, mais os analytics aqui, os reports ficam detalhados para você. O que que você vai fazer primeiro aqui, antes de ir para a gente, antes da gente ir para o cliente e para a oferta? A gente vai ah, instalar na empresa o que que é relevante para a gente ter aqui dentro do MakePad para a gente passar para os clientes. Então, a primeira coisa é você, claro, depois de registrar a empresa, colocar o seu logo, tudo direitinho, é colocar os documentos que você vai usar na estimativa, que no caso aqui o que eu ensino, o que eu promovo é usar dois apenas, que é o documento de Heran, e eu sugiro que você coloque na identidade visual da sua empresa, né, um papel timbrado, salvo em PDF, e aí você consegue fazer o upload para cá, e o termos e condições de serviço, que aqui no caso são 2 páginas, é algo que o cliente pode ler, né, em 5 minutos ali, enquanto você ainda está na casa dele, antes de fechar a venda. Então, é algo bem simples. O que mais que é importante ter aqui? Deixa eu ver se está aqui. O que eu ensino na mentoria também é ter o corpo da estimativa com aqui com acesso. Eu acho, deixa eu ver se é isso aqui. É isso aqui. Então, aqui nesse exemplo aqui que eu trago na mentoria, aqui já está. Deixa eu aumentar um pouquinho, talvez esteja no celular, não vai ver. Então, aqui, por exemplo, aqui já é o Welcome Letter, um parágrafo dando as boas-vindas para o cliente. Inclusive, está até uma empresa de uma mentorada minha aqui. Não era para estar, era para estar o nome da Decru, mas tudo bem. Aqui, no segundo parágrafo, está falando o que, que o cliente vai encontrar na estimativa, trazendo um guia para ele. E aqui é um agradecimento. Esse é o welcome letter que às vezes as pessoas falam, traz tanta confusão, né? E tem muito kit de documento que é vendido online que às vezes você compra o kit, mas você não consegue nem aplicar dentro da sua empresa. Então, eu sou do básico bem feito. Eu prefiro simplificar as coisas e ser mais, né, comunicativo. Aqui vai ser o checklist que você quer propor para o cliente em primeira limpeza.
Então, quando esse documento está aqui, vocês notem que está fora da identidade visual. E quando eu for colocar na estimativa, eu vou falar o porquê. Então, você vai propor a limpeza. Então, independente, se você gosta de fazer 100% uma deep clean, quer oferecer para o cliente, eu falar assim, não, Aline, eu não quero fazer janela, não quero fazer forno, não quero fazer geladeira, eu vou concentrar só em poeira, chão, banheiro e vacuum. Tá tudo bem. Então, decide o que você quer propor para o seu cliente, para o seu, né, possível cliente na primeira limpeza. Eu atuo de duas formas. Eu dou uma super deep clean bem detalhada, né? Vocês podem ver aqui que está incluindo janela, está incluindo forno, está incluindo geladeira, e eu incluo até garagem e varandas. Agora, se eu vejo que é uma casa muito grande, está muito suja e eu não consigo colocar duas equipes, pelo menos duas equipes para fazer essa primeira limpeza, aí eu modifico um pouco o checklist que eu quero propor para o cliente. Então, eu já tiro essa questão de varandas e garagem aqui, tiro geladeira, tiro forno, tiro janela. Porque são coisas que eu posso tirar e não vai impactar no uau da limpeza que eu vou dar. E depois eu vendo esses extra. Eu nem menciono na primeira limpeza. Se o cliente perguntar, eu vou falar: ó, a gente não está com disponibilidade de tempo de fazer tudo isso, mas a gente pode fazer em futuras limpezas. E a gente vai concentrar aqui na poeira, chão, banheiros, cozinha, né? Tudo essas partes mais detalhadas. Então, aqui é o que você quer propor para o cliente. Então, para falar outro detalhe aqui da parte da empresa. O que mais que é importante ter na empresa aqui, pronto, para você fazer a estimativa? São esses campos aqui, ó. Tem aqui, aqui onde está falando Address Preferences, e depois vocês vão ver onde esses campos vai mostrar na estimativa. Então, aqui seriam as informações que eu quero colocar na estimativa. E assim, gente, aqui é um ponto de partida para vocês. A partir do momento que vocês começam a usar a ferramenta, vocês vão vir uma necessidade, você vai incluir aqui, né? De repente, depois, vocês que já fizeram essa parte comigo, pode até trazer aqui para você, Aline, eu implementei isso, eu aumentei isso, né? Que é o que funciona para sua empresa. Então, aqui está a informação da primeira limpeza, por exemplo. Inclusive, eu posso até. Tem isso aqui que eu tenho mudado. Esse campinho tá diferente. Vou mudar isso aqui rapidinho. Ops. E então, aqui vai ser todos os campos que você vai criar. Então, aqui do ladinho, você coloca o nome do campo que você quer criar, a resposta, como que você quer colocar. Geralmente, eu coloco longo assim mesmo, porque aí eu posso escrever a resposta como eu quiser. E tem que clicar aqui para ser visible no contrato. Visible on contract e save. Aí ele vem para cá. Então, quais são os campos que eu criei aqui que eu acho que é relevante para a estimativa, né? O cleaning rate, que no caso aqui que a gente pode até especificar. First cleaning. Pode até melhorar. Eu sempre, constantemente, eu mesmo crio as coisas e eu mesmo vou mudando, porque eu acho que vai soando melhor. Enfim, sempre há espaço para melhorar, né? First cleaning visit, um bônus, ou a quantidade do time que vai, né, de colaboradores que vão, o tempo estimado, o custo estimado, se tem algum programa de indicação que a pessoa está ganhando algum desconto, o final cost, se ela é algum desconto. O depósito, que é um dos meus cláusulas no termos e condições de serviço, que na primeira limpeza a gente cobra 50% de depósito, o que não está incluso na limpeza regular, o valor proposto para a limpeza regular,
Se o cliente quer mensal, quinzenal ou semanal, a gente vai colocar aqui. E aqui é um exemplo de campo, se for relevante para você, a quantidade de banheiro, quantidade de quarto, se tem animal de estimação. Então, o que for relevante, né, para estar no contrato do seu cliente, para você, você pode implementar. Esse aqui, eu vou até. Aí eu vou mostrar para vocês onde que a gente responde aqui. Tá? Então, essas são as informações que você está colocando dentro da sua empresa. A gente não chegou no cliente, né? Agora, como que a gente vai criar um cliente novo? A gente vai aqui em New Client, né? Voltando lá. Para você voltar para o dashboard, é sempre ali, né? No ciclo, tem várias maneiras, né? Eu clico aqui no nome MadePad, ele volta. Então, eu vou registrar um cliente novo. Recebi uma ligação, o cliente está interessado. Se você tiver disponibilidade, na ligação, você está pegando as informações do cliente, você já abre o sistema e já vai colocando as informações do cliente, como em qualquer atendimento de venda, né? Então, você já vai com a estimativa pronta para o cliente, né? Porque às vezes as pessoas têm a dificuldade de fechar, de não fechar, volta para casa, entrega a estimativa depois, mas isso abre espaço para a venda ser menos efetiva. Então, aqui, voltando aqui, New Client, você vai, o que que é relevante aqui você colocar para o cliente? A gente vai colocar o primeiro nome, vou colocar aqui eu como exemplo, Aline, coloco o sobrenome direitinho, vou colocar só o B aqui para a gente acelerar. Ai, por que tá? Enfim, já preencheu aqui automático, meu computador tá puxando. A referência, né? Se ele é indicado de alguém, se é filho de alguém, se é vizinho de alguém, se você quiser usar esse campo como referência, ok. Esse campo de aniversário eu acho irrelevante, você não precisa saber o aniversário do seu cliente, né? Porque imagina, você vai mandar um cartão para sua cliente todo o aniversário dela. E se você lidar com o marido, você vai mandar para ele, não vai mandar para a esposa? Ah, vou mandar para os dois. Será? Se você todo ano você vai mandar isso consistentemente, né? Então, às vezes tem informações que a gente precisa saber, né? Para que que eu quero essa informação do cliente? Agora, uma data que é muito legal para a gente comemorar com o cliente é quando a gente começa a limpar a casa dele, né? 1 ano, 2 anos. Então, você manda um cartãozinho escrito à mão, né? Bem, algo bem, né? Sincero, agradecimento, celebrando aquele momento. Aí tá ótimo, que é uma coisa que completamente doable, né? É fácil a gente keep up, né? Começar a fazer e sempre continuar fazendo. E o MadePad, ele já puxa essa data aqui na hora que você registra o cliente, né? O que é bem conveniente. Telefone, é muito importante colocar o telefone do cliente, né? Se você vai estar tratando com ele aqui no MadePad, não está usando no seu contato do telefone, porque a gente tem que migrar os clientes, não só as informações dele, mas como o atendimento do cliente para o CRM também, né? E esse é um processo também, porque muitos clientes vão ficar insistindo de mandar no seu número pessoal, que ainda é da empresa, mas você tem que trazer e educar o cliente, né? Já recorrer o cliente novo, não, né? É maravilhoso, ele já entra naquele processo. É o que ele conhece de número de atendimento da empresa. Mas já o cliente recorrente, não, você tem que, ok, eu vou te mandar falar com o sistema, aí manda a mensagem, né? Traz o cliente para o sistema. Por quê? Né? Uma tem que concentrar tudo no CRM, outra, uma hora você vai delegar essa função de atendimento para o cliente. E se os clientes não tiverem no MadePad, como que a sua VA vai atender seus clientes? Né? Então, muito importante. Vou colocar aqui meu telefone, só como exemplo. E esse segundo número é interessante ter para emergência, ou se o cliente quiser, né, os dois, o esposo e a esposa, quiser receber as notificações da empresa. Às vezes um está em casa, quer receber a notificação, mas é o outro que faz o pagamento. Então é sempre bom. E é sempre bom ter um segundo número também, né, caso de emergência. Aqui a frequência, se você já sabe que o cliente quer, né, a frequência que ele quer, colocar aqui. Se não, coloca um on time. Não, infelizmente não tem uma opção de colocar first cleaning, né? É uma sugestão que a gente pode trazer para o Ciro, agregar esse campo, porque esse campo aqui a gente não consegue personalizar.
O dia, você vai colocar o dia que você vai propor fazer a primeira limpeza. Isso aqui você pode mudar depois. Método de pagamento, né? Cartão. Não precisa colocar informação aqui. Aí agora a gente vai lá para aqueles campos que a gente criou dentro da empresa. E depois eu vou mostrar no contrato por que que eles são relevantes. Então, aqui a gente vai no New Address. Aqui, a referência é um ponto de referência do endereço, né? Se é perto de algum lugar, alguma coisa, se você quiser, se for importante. Hoje em dia, com GPS, a gente precisa muito pouco disso, né? O address type aqui já é campos que a gente pode criar, que aí a gente pode colocar casa, townhouse, Airbnb, office, alguma coisa assim para você ter referência, né? Às vezes é um mesmo cliente que você vai do office dele, você faz a casa. Então, quanto mais detalhado, melhor, né? O endereço, eu vou colocar qualquer endereço aqui, só para ilustração. Essa parte de charge e de time, o time, se você tiver mais de um time, né, é importante colocar qual time que vai atender o cliente, mas o charge não. E por quê? Porque a gente vai colocar aqui, ó, em address detail, toda a informação do cliente, do custo, da estimativa e da futura limpeza recorrente que a gente vai fazer. E aqui que aparece todos os itens que a gente criou lá no registro da empresa. Então vamos colocar aqui rapidinho, como que a gente preenche, como que vai entrar na casa? É código, qual é o código? Salva aqui. Primeira limpeza, se você cobra por hora, se você cobra um valor X, né? Eu sugiro, se você cobra um valor fixo, de você colocar uma margem. Tipo, se você quer cobrar US$ 800 pela primeira limpeza, coloca entre 800 e 900 para você ter uma margem de erro segura e, não, se você precisar modificar a estimativa, o cliente não ficar, né, chateado. Se você está usando alguma ação de marketing que na primeira limpeza vai ser bem baixo, né? Coloca algo especificando isso, né? 50% na primeira limpeza, então vai ficar tanto. Então a gente tem, né, tem esses artifícios para estar justificando. Eu cobro por hora e eu colocaria dessa forma. Eu colocaria 65 por hora, per person. Tá? Bônus, o que que você quer oferecer de bônus? No caso que eu cobro por hora, eu posso dar 1 hora de bônus, ou eu posso dar um desconto na próxima limpeza. O que eu quiser colocar aqui de enriquecer. Então, vou colocar aqui, por exemplo, extra hour free. Opa. Vocês vão ver no contrato onde vai aparecer todas essas informações. Número de cleaners, eu sempre coloco de 2 a 3, de 2 a 4, porque vai ser uma equipe ou duas. É muito difícil que vá mais de duas equipes num trabalho. Tá? Estimated time. Vocês veem que essas palavras-chave é importante. Estimated time, estimated final cost. É importante para você ter essas margens. A gente se trata de uma estimativa e às vezes, se você usar a linguagem correta, o cliente vai querer, vai achar que é só aquilo e acabou. Né? Então, se eu acho que vai levar em torno de 4 a 5 horas, eu coloco entre 5 e 6 horas. Às vezes o cliente fala: Aline, eu acho que não vai levar esse tempo todo na minha casa, não. Eu falo: não se preocupa, a gente só vai cobrar o valor trabalhado, né? De 5 a 6 horas. Inclusive, a gente pode até colocar uma observação. No meu CRM é um pouquinho diferente, eu estruturo tudo no corpo do trabalho. Então, eu tenho uma frasezinha lá que eu coloco assim: Keep in mind the final invoice will be adjusted with working hours only. A gente tem que colocar de uma forma que é simples, né, com o cliente, porque tem cliente que às vezes nem entende hora trabalhada versus a hora da equipe, né, man hour por pessoa, e às vezes até isso a gente tem que explicar para o cliente. Então, quanto mais a gente tiver uma linguagem clara na nossa estimativa, menos chances de dar problema. Estimated cost. Então, se eu estou cobrando
de 5 a 6 horas com 2 a 4 pessoas, eu vou pegar o máximo de tempo que eu estou cobrando com o máximo de pessoa que eu estou pensando em fazer, né? E sempre trazendo isso para o cliente, né? Ó, aqui é uma estimativa, ou então eu posso colocar o valor de 4 horas com 4 pessoas, ou o valor que eu coloquei aqui, de 5 horas com 4 pessoas, ou de 6 horas com quatro, e coloco aquele valor. Eu não vou calcular aqui, vamos colocar só como exemplo. Então, digamos que. Não, deixa eu calcular rapidinho, porque depois eles vão assistir gravado e não vão. ah, por exemplo. Aqui, se eu for colocar 4 horas, 5 horas, 4 pessoas são 20 horas de trabalho, vezes 65 vai dar 1.300. 1.300, aí eu posso colocar entre 1.300 e 1.500, por exemplo. Enfim, um exemplo. Opa, 15 mil. Ai, ai. A Referral Program. Eu tenho um programa de indicação na empresa que, se o cliente indica um amigo dele, o amigo ganha 50% de desconto na primeira limpeza e ele ganha na limpeza dele corrente. Então, aqui eu ia colocar ali referred by, por exemplo, Susan. Aí eu vou colocar aqui 50% off. Opa. Ai, gente, meu dedo não coordena com esse shift aqui do teclado. Ok. Final estimated cost. Se eu estou cobrando, por exemplo, 1.500, o final estimated cost, né, vai ser US$ 700. Se eu vou cobrar 750, se eu for cobrar o depósito, eu coloco aqui o depósito, 375. O que que não está incluso na regular? Porque aqui é um contrato só, gente, para a primeira limpeza e para regular. No MadePad não tem como você fazer dois contratos para um cliente só. Eu já trouxe isso para o Ciro, ele disse que está trabalhando em melhorias também. Então, a gente já tem que usar esse primeiro contrato para deixar claro o que que vai funcionar a regular ou não. Caso o cliente ainda não tenha tomado a decisão, aí paciência. Você vai fazer a primeira limpeza, se, né, quiser ser extremamente cuidadoso, você pode fazer um download do primeiro contrato e você faz um novo contrato para limpeza regular. É muito importante que o serviço que você vai ter continuidade em fazer vai estar documentado na empresa. Para caso lá na frente o cliente, você não está fazendo isso, você fala, não, olha no seu checklist, isso não está incluso, mas a gente pode modificar a rotina da limpeza. Então, para isso que é, né, essa questão da documentação. Então, por exemplo, interior, window, windows are not included, ovens, o que mais? Refrigerator, ok? E se ele me pede uma limpeza mensal, eu vou colocar mensal aqui, por exemplo, mas eu vou colocar também o que eu quero sugerir para ele de quinzenal ou semanal. Se ele pede uma semanal, lógico, a gente coloca só a semanal. Lembrando que qualquer valor que a gente vai colocar aqui, a frequência não dita a lucratividade. A gente tem que saber que, mesmo que seja uma limpeza semanal, tem que ser com aquela fórmula, né, que a gente já viu aqui. Tem aula de precificação lá na comunidade, tem um workshop completo só de precificação. Então, se você tiver alguma dúvida sobre precificação, uma visita lucrativa, busca essa informação que está aqui na nossa comunidade. Então, o fato de você baixar, porque é quinzenal ou semanal, o mínimo do semanal tá tendo a lucratividade correta, ok? Então, o fato da gente ancorar a mais, porque vai aumentar o espaço da frequência, vai ser um lucro totalmente extra, tá? A gente não pode comprometer o lucro da visita por causa da frequência. Porque se a gente tem mais frequência com um lucro mais baixo, é mais problema, porque o cliente vai estar ocupando ali mais dias dentro do mês da empresa, tá? Vou dar até um exemplo aqui de campo. Ó, esse campo eu não vou preencher. O que a gente não preenche não aparece no contrato do cliente. Então, eu vou deixar aqui, vocês estão vendo que tem um campo, eu vou deixar ele em branco, ele não vai aparecer.
Então a gente salva aqui também. Agora, a gente, uma vez que a gente registrou o cliente e registrou a proposta da estimativa, a gente vai criar o contrato para mandar para ele. Normalmente, o que que acontece aqui no MakePad? Você teria que fazer a estimativa nesse tabzinho de estimates e o contrato, os documentos da empresa nesse tab. O que que eu escutei muito, né, de pessoas que usam o MatePad? Aline, eu mando a estimativa, o cliente aceita, agenda, paga o depósito, mas eu mando os contratos, o cliente ignora, ele não aceita. O que que eu faço? Eu faço a limpeza, imponho que eu só faço a limpeza se assinar o contrato, deixo para lá, fica aquela insegurança, com medo de perder o cliente por enforçar o contrato. Então, eu mesmo que gerei essa forma de fazer a estimativa e o contrato em um único tab, tá? Por isso, todos os campos no Address Detail, e a gente vai ver aqui como que aparece. Agora, antes de vir para cá, lembra daquele documento com checklist que está aqui dentro da empresa? A gente vai copiar aquele documento. Lembra aqui? A gente vai copiar. Por que que a gente copia? Porque esse documento com o checklist, ele tem que estar acessível para a gente editar. Por quê? A gente vai com uma proposta de checklist para o cliente, agenda walkthrough, e chega lá na casa, o cliente muda de ideia. Ah, não, mudei de ideia, não quero a janela, não. Como que você vai fechar a estimativa para ele aceitar se você não manda o link para ele lá na hora? Né? Então, precisa estar no lugar do contrato onde você consegue editar ali rapidinho, na frente do cliente mesmo. Então, a gente vai voltar, copiamos, a gente vai voltar lá para a cliente Aline, que a gente acabou de registrar. Cadê? Aline Bromet. E vamos criar o contrato dela. Aqui, ó, quando a gente. Aqui é que a gente vai colar, ó, additional information. Tá todo mundo vendo aqui? Aqui que a gente vai colar o corpo do checklist. Porque aqui a gente consegue. Às vezes ele vem meio tortinho, viu? Não sei por quê. Vem essas variaçõezinhas assim, a gente tem que checar se a formatação veio certinho. Porque aqui a gente consegue editar, a gente consegue apagar. Tá vendo? Eu estou separando aqui só para ficar visualmente mais fácil do cliente ler. E a gente vai ver como que o cliente recebe, tá? Então, aqui a gente vai colocar, a gente vai adicionar os documentos que a gente instalou dentro da empresa, lembra o documento de add-ons e termos e condições de serviço, salva aqui também. Se a sua empresa já recebe cartão de crédito, vai ter um tabzinho aqui embaixo para você exigir se você quer que o cliente salve o cartão dele ou não, tá? E aí a gente vai salvar aqui. Clicando nesse olhozinho, você consegue visualizar como o cliente vai receber. E é assim, olha só, aumentar um pouquinho. Primeiro, a informação da empresa, a informação do cliente, e aqui está aqui todos aqueles campos que você preencheu. Já é a proposta da estimativa que você quer dar para ele, tá? Então tá aqui, às vezes fica meio offzinho assim, fica em branco, alguma coisa assim, eu não sei te explicar o porquê. Mas o importante é que isso, né, me incomoda um pouco, porque eu sou muito visual, para mim tem que estar tudo muito organizadinho. Mas o importante é que está documentado, tá? É uma maneira que pode ser feita dessa forma. Eu trouxe isso para o Ciro também, a questão de usar um tab só, e ele falou que na lista lá de upgrades no sistema. Mas como tem muita coisa para estar fazendo constantes upgrades, eles sempre estão escutando todo mundo, então, né, uma hora chega eles dão prioridade, né, de importância do que update. Então, vai estar aqui o método como entra, como que bônus que eu estou dando para o cliente, aquela observação direitinho, se vai ter algum desconto porque é uma indicação, o valor do depósito, ó, dei um typo aqui, coloquei o sinalzinho do número em vez do cifrão. Aqui está o valor da primeira limpeza, né, o estimated cost. Aqui está ressaltando o que não vai incluir na limpeza regular, né? A gente está documentando isso aqui, é muito importante, já que é um contrato só, e aqui está a proposta da limpeza recorrente. Aqui no corpo, continua, né? O welcome,
né? O famoso welcome letter. Ó, tá vendo? Aqui eu não ajustei lá no corpo do quando eu colei, aí ficou um pouquinho off, tá vendo? Mas isso é fácil de corrigir. Aí tá explicando a estimativa, o que que tá incluindo na estimativa, né? O checklist, os documentos para ele ser ajustado, o que você está propondo, o cliente vai ler tudo que você vai entregar, e aqui aparece os links dos seus documentos, aqui embaixo. Então, o cliente vai clicar aqui, vai revisar o documento. Ah, o que que é isso? Era 11. Você pode explicar brevemente. Aqui, eu estou ressaltando a garantia de 24 horas. Estou falando, né, já deixando uma sementinha ali no cliente que tem um programa de indicação. Mas, como eu falei, não necessariamente você precisa entrar em detalhes sobre isso, a não ser que o cliente pergunte, para não deixar, né, perder o foco da venda de fechar ali. Cliente aceita, tá vendo? Clica aqui no quadradinho, abre o termos e condição, ele também lê, né? Se ele tiver alguma dúvida, você já tira a dúvida dele na hora, ou alguma objeção. Se tiver alguma objeção, você vai explicar o porquê daquela cláusula dentro da sua empresa, e ele vai assinar com o dedo mesmo. Se você nunca usou o MadePad, ou pode achar que será se no celular vai ficar legal, obtenha o seu MadePad, né, e faça o teste você. Coloca você como cliente, coloca o seu telefone, que aí você vai conseguir mandar para você mesma e você vai ver como que o cliente vai receber. Aqui é como você pode fazer o download desse contrato, se você quiser fazer contratos diferentes, né, da primeira limpeza para a limpeza recorrente. Estruturando dessa forma, não tem a necessidade, a não ser que mais adiante o cliente mude a rotina da limpeza, né? Ou então, tipo, antes não tinha animal de estimação, agora tem um gatinho lá que deixa pelo em tudo, tem que passar, né, o vacuum em todas as cadeiras da sala de jantar, enfim, mudou a rotina. Aí pronto, você vai mudar, mas já não vai precisar de preencher tudo. Você vai preencher o valor da limpeza recorrente, você vai preencher o checklist que você vai servir, vai começar a fazer na casa do cliente, já não precisa de toda essa parte aqui, então vai ser um contrato de limpeza recorrente, vai ser algo mais simples, né? E vai ficar registrado na empresa. Sugiro que tenha os documentos sempre, né, para o cliente sempre aceitar, não ter aquela margem de, o documento não estava na limpeza recorrente, só estava na primeira, né? Enfim, né? Sugiro que esteja aqui também e o cliente assinar e aceitar. Quando o cliente aceita que está agendado, você vai criar o invoice do depósito e mandar para ele, tá? Mas isso aqui é outra. Eu não quero que fique muito extenso. Aqui, ó, a gente pode vir aqui rapidinho naquela parte que não está certinho e corrigir. Pronto. Tá? Fica tudo aqui. Não é o ideal, né? É um espaço pequeno para a gente estar manipulando, mas eu vejo que você fazer com um único link, né? Documentar tudo para o cliente abrir uma vez só e ver tudo e aceitar, é mais simples do que você, né, ficar tentando ver que link que o cliente aceitou, que não aceitou, e ficar com questões, né? Com problema disso dentro da empresa. Nesses três pontinhos é onde você pode fazer o download também do documento e enviar para o cliente. Quando você clica aqui, tá vendo que aparece as opções do segundo telefone também? Se você tiver o registrado, você pode enviar ou não e pode enviar por e-mail também. Sugiro que sempre colete o e-mail do cliente, porque não só é importante para isso, se ele usar o e-mail, né, como fonte tem alguns clientes que usam como fonte de comunicação, e também para você fazer ações de marketing futuramente, né? Tem campanhas que você pode mandar um e-mail por mês ou a cada 15 dias com algum cupom ou com um informativo, né? Ou ensinando alguma coisa para o cliente. Então, tem programas que você usa que você manda aquele e-mail para todos os seus clientes de uma vez. Então, é muito importante ter. Então, você clicando aqui, o cliente aceita, recebe em menos de um minuto. Então, coloca seu telefone, faça essa experiência, vê como o cliente vai receber, para você ficar tranquilo e saber que é bem legível e é bem prático, mesmo que o cliente aceite pelo telefone. Se você for na casa do cliente, né, com um tablet, para você manusear isso aqui, talvez fica melhor ainda. Mas não é, gente, eu já fiz no celular, não é uma coisa
de outro mundo, né? Então é só você, ok, não vou fazer janela, então você clica aqui na barrinha com o dedo lá no celular, apaga essa parte aqui e salva e manda para o cliente. Ok, deixa eu só tirar aqui a janela então. Toma teu tempo. Claro, se tem situações que a gente vai fazer um walkthrough e às vezes está aquele caos, né, na casa. O cliente está com visita, ou então tá os meninos chegando da escola, tá aquela bagunça e o cliente fica ali às vezes apressado e você fala, ó, tudo bem, já entendi tudo que você precisa. Aqui no carro eu vou organizar a estimativa e mando para você. E eu vou estar aguardando você aceitar. Se você tiver alguma dúvida, ainda vou estar aqui fora. Alguma coisa assim. Por quê? É muito importante você fechar a venda ali na hora. Eu sei que tem pessoas que têm a insegurança, às vezes, quer ir para casa, quer pensar, mas testa isso, porque cada vez mais que você fizer, mais vai te dar a segurança de dar o preço para o cliente fechar a venda. E uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo: se vocês fossem contratar uma pessoa para vender, para ir fazer o walkthrough no cliente de vocês, vocês gostariam que eles saíssem sem fechar a venda? Sem esclarecer as dúvidas do cliente, sem conversar sobre as objeções do cliente, sobre qualquer assunto? Acho que ninguém ia querer, né? Um vendedor que não fechasse na hora, né? Deixa eu ver aqui as perguntinhas. Aline, vou ter que sair depois. Isso, tá jóia, sem problema, Mônica. De nada. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Link da comunidade. Acho que não tem, não, né, Cris? Então é isso, gente, que eu queria trazer para vocês. Eu queria saber da Fabi ou da Lana, se tem alguma coisa do que a gente implementou na mentoria que vocês ajustaram, que funciona na empresa, está funcionando ou não, como que está agora esses documentos na empresa de vocês? Aline, eu não ajustei nada. Para mim, o que a gente fez está funcionando muito bem. Então, eu não mudei nada. Ótimo. E fez sentido de um tab de dois para um? Sim, Você chegou a ter problema antes quando você fazia pelos dois, o cliente não aceitar um, ou aceitava o só o cliente outro? nunca abre do contrato. Só Nossa, quer saber o preço. Só quer ver a estimativa. é, Nunca quer abrir o contrato. Agora eu mando junto. Se ele viu, se ele não viu, o problema é dele. exato. Você deu, ele aceitou, né? Ele Se ele, aceitou. Exatamente. Agora, ele se ele falar, não, ai, eu não vi isso, mas eu mandei para você, eu tenho como provar que eu mandei. Então, tá exato. bom. Maravilha, é isso mesmo, minha linda. Lana, você consegue responder aqui, minha linda? Ou não consegue abrir a câmera? Gente, alguém tem alguma dúvida do que eu trouxe aqui? Lei, você já tem o MatePad, né? Mas não está usando essas funções, foi isso? Aline, eu tenho o MagePad já tem um tempo, mas como quando a gente teve nossa mentoria, eu falei, nossa, é muito difícil, porque tem tanta coisa acontecendo na minha vida, eu tenho outras É. coisas para colocar. Para te falar a verdade, agora que eu estou começando a cadastrar os clientes no MagePad, porque meu filho está de férias, e aí na quinta-feira ele tirou off do serviço dele para me ajudar. Só que tem muita coisa que eu não me lembro. Eu sou péssima com o computador, meu Deus. Você tem que fazer Ó, duas coisas ao vou mesmo tempo parar já. você nesse segundo. Não vamos mais falar sou péssimo com computador. A gente vai Eu falar, ó, não não sou. uso o computador com tanta frequência, não sei algo novo e tenho dificuldade, é normal. Ó, se a gente, qualquer É, um de nós, se a gente abrir uma ferramenta que a gente nunca usou, passa uma, 2 semanas, você vai falar, meu Deus, como que é isso aqui mesmo? Ninguém lembra. exato. Então não é E só você, isso é muito comum. mas as pessoas também entram em desespero de ver o teclado do computador porque as letras não estão em ordem. Você nunca Meu fez um des- curso de datilografia? Não, eu tenho problema de coordenação motora, então eu olho para aquilo e eu fico desesperada. Eu entro em pânico Ah, porque sai de gente, ordem. eu sou do tempo do Então, curso de datilografia, gente. Ó, vou pois confessar é, aqui. Eu fiz pois datilografia. é.
Meu problema é maior um pouquinho. Eu entro em pânico de olhar o teclado do computador, Ah, mas ok. Então, agora que ele está começando a fazer, e ontem a gente foi fazer, estava tentando fazer um estimate, e eu falei assim, a Aline me ensinou como é que eu faço. Eu falava para ele assim, ela me mostrou, mas eu não lembro. E ele, a senhora não lembra como que faz? Eu, não. E que aí ótimo me que deu um você pouco pode de estar aqui pânico, hoje. mas ele vai tentar fazer para mim na quinta-feira. Hoje eu assisti a aula, vi mais ou menos, mas com certeza eu não consigo me lembrar de tudo. Ah, A lógico, aula vai aqui ficar é para você gravada? vai ficar gravado. Então coloca, Excelente. assiste a aula, pausa, faz o que tem que fazer. Clica no play de novo. É assim, porque aí a E eu vou primeira pedir coisa, ele para colocar no computador, porque agora eu estava vendo no celular, então fica bem pequenininho. Por mais que estou de óculos, ainda é sim. difícil eu assimilar todos os passos. Eu não Mas fui eu acredito que devagar mesmo. quinta-feira eu já vou começar a colocar. E eu adoro essas dicas que você dá sobre já dizer para o cliente colocar o cartão e já fazer a cobrança. É muito bom, porque antes, até meu filho agora estava danando comigo, ele falou assim, mamãe, a senhora tem que parar de acostumar esses clientes seus de ficar um mês inteiro sem te pagar. Porque os clientes É, antigos é bem desse jeito. Tem cliente que ele esquipa uma limpeza de pagamento lá de maio. E é, aí eu não lembro. Quando eu vou é, verificar, eu falo, Lucas, eu mal tenho tempo de trabalhar. Como que eu vou ter tempo é. de lembrar dessas coisas? Por isso é que o CRM é tão importante para organizar tudo isso, porque senão não tem como. E principalmente quando a gente ainda está na operação. Então, eu não fui muito devagar aqui, porque eu sei que a gente está gravando e vocês vão poder assistir a aula e parar. Uhum. Até porque, mesmo que eu estivesse voltando, repetindo aqui, né, ninguém ia memorizar e ia lá abrir o Mailpad pela primeira vez e fazer. Então, né, proposital mesmo, que eu não preocupei de estar voltando e É. repetindo, porque vai estar disponibilizado para vocês. E pede para ele assistir a parte do MatePad, que ele vai fazendo, ele vai criar os campos para você. Então, aí só Não, tem. e eu acredito que todo mundo que está aqui assistindo a aula é alguém que já fez mentoria com você. Então, os processos, que é o processo difícil, está tudo pronto, está tudo lindo já, os termos e conditions, está tudo lindo, está tudo uma gracinha. Só precisa aprender a pegar ele lá onde está e colocar no meio de pé. Exato. Então, Ai, Lani tá ali. Não foi todo mundo, não. então você precisa fazer. Tá vendo? Ah, Quem está dizendo que não fez, precisa fazer, não sabe o que está perdendo. É simplesmente é. maravilhoso. Place, mas esse negócio também, eu sempre faço invoice e peço 50% antes. Ontem eu fui fazer, eu simplesmente esqueci como é que fazia. Não lembrava de Olha jeito aí, nenhum. Não lembrava de jeito nenhum. Aí eu fui tomar banho e falei, depois eu volto para fazer isso. Aí eu fui lembrando, aí eu lembrei que eu gravei um vídeo de eu fazendo, aí eu ah, assisti o meu próprio vídeo para eu lembrar. E olha que é uma coisa que eu faço sempre. é. gostei dessa ideia de gravar Eu um vídeo de gravo, eu fazendo, que na verdade eu vou ter que gravar um vídeo do meu filho fazendo, porque quando ele voltar para o college mês que vem, eu vou ter que fazer, né? E já serve para treinar a VA. É ele que vai treinar a VA. É ele que vai treinar a É, VA, porque eu não consigo. Eu perco a paciência, porque exato. quando eu vou explicar, eu tenho um nível de TDAH assim, um pouco elevado. Então, parece que quando eu estou falando, eu estou até desenhando. Mas quem está escutando não escuta do mesmo jeito que eu estou falando. E aí, o fato da pessoa não ter entendido exatamente o que eu falei me dá desespero, porque parece que eu falei um monte de coisa e não falei nada. Hum. Então, eu tenho trabalhado bastante nisso, mas parece que quanto mais velho eu tô ficando, mais está aumentando o nível Ah, de vou desespero. parar de novo, vou parar de novo, que esse Aí, tá negócio de vendo? idade, não, 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 nada de desculpa. Ó, não teve na live de hoje? Tava na live lá hoje? A Aline E trouxe um ponto lá de. do live de segunda, eu não consigo mais assistir a live das Alinas, porque é no horário do outro curso que eu tô fazendo. Ah, mas vai Então, é lá no mesmo na já horário. na plataforma. Ó, gente, toda vez que a gente abre espaço para uma desculpa, para uma justificativa, para culpar um terceiro, a gente perde o poder de ter a alta responsabilidade de resolver a questão. Então, Não, nada desse desculpa, eu negócio de mesmo. idade. Nada desse negócio, tô velha, já não. Não, não, isso aí não cola mesmo, não cola mesmo, tá? Porque eu tenho aprendido coisas ultimamente agora, pouco porque eu tenho que dividir com vocês. Eu aprendi o MatePad para ajudar vocês, porque
vocês que vão usar não vai aprender de jeito nenhum. Verdade. Você Tá tá joia? certa. E usa de artifícios de pessoas que podem te ajudar, sim, entendeu? Porque chega uma hora que tá tudo instalado, tudo prontinho, e você só vai administrar aquilo ali. A Silmara tá fazendo isso, né, Silmara? Né? Contratou uma pessoa para estar ajudando, porque ela falou, Aline, eu já adiei demais. Se eu não contratar uma pessoa para me ajudar, eu não vou fazer. Então, Exato. a Júlia tá deixando o meio de pé dela prontinho, né? Então, é assim. Tem coisa que a gente sabe fazer e a gente ainda não faz, né? Imagina a coisa que a gente tem que aprender, né? Tem coisa que a Aline faz, né? Assim, eu falei, Aline, eu não sei fazer isso, não. Não quero aprender também, não. A gente tem que dar um jeito de contratar. Porque Verdade. assim, é com muita coisa, muito corrido mesmo. Alguma dúvida, gente? Elane, minha linda, alguma dúvida em relação ao que a gente falou hoje? Em que ponto que está a empresa, teus documentos, como é que tá? Eu fiz os termos e condições no chat GPT também. E é igual eu escrevi agora, eu acho que o CRM, o MadePad, era a primeira coisa assim que eu achei que eu deveria aprender. Aí todo dia, já deve ter umas 3 semanas, eu chego em casa, coloco o vídeo do Ciro e vou aprendendo todo dia Um pouquinho. uma coisa. Já cadastrei os clientes que eu tenho. Aí agora eu tô aprendendo a fazer invoice, a enviar estimate. E aí todo dia eu assisto um pouquinho para eu poder saber mexer nele, para quando vier a VA eu saber explicar para ela o que que eu quero dentro do sistema. É uma coisa que eu quero estar bem afinadinha. Isso, porque a gente sempre vai usar, se a gente abrir o nosso, se todos vocês abriram o MadePad de vocês, vai ter uma coisinha que vocês usam diferente. E é exatamente isso, né? Se deixar da maneira que você quer usar para a empresa. É, Ah, e o aplicativo parece que tem tudo, tipo, a questão do financeiro já tá ali, das despesas, então eu acho que vai ser uma ferramenta muito boa mesmo. que ótimo, que ótimo. E tem quanto tempo que você está usando? Tem 3 semanas. 3 semanas. E você conseguiu o cupom de alguém? Sim, Que consegui. ótimo, que ótimo. Pois é, tira vantagem disso. Inclusive, agora ele é um aplicativo. Antes não era, né? Era só um. Você viu, Lana? Acho que foi você Ah, que lembra que as meninas estavam com dificuldade de colocar no celular? sim, Agora aham. é um aplicativo. Pode baixar o aplicativo e faz o sign-in. Ah, tá. Aham. Agora E eu o não mais sei como simples, é que. Aline, Ah, não sei que se vocês participam do grupo do WhatsApp, do MadePad, tem como vocês marcarem uma reunião com uma pessoa na hora que vocês podem, no dia que vocês querem, que ela te ajuda. Por exemplo, eu estava querendo fazer uma automação e a minha não estava dando certo. E aí eu agendei, falei com a menina hoje, ela me instruiu como é que fazia e aí começou a andar minha automação. Então é só entrar, tem o link lá no grupo, você marca o dia e a hora que você pode e eles te dão todo as ajuda você a fazer o que você quiser. não precisa Gente, que ficar só maravilha, no não sabia disso, chat. não. Uhum, Aham. sim. Eu usei hoje a menina super atenciosa. É, Stephanie. é, e não é só coisas assim que você coloca lá e pro chat, porque tem os chats lá dos empresários que usam, mas se é uma coisa que precisa resolver, já agenda de uma vez, né, para poder resolver. Então, a gente tem que, né, se desenvolver nas ferramentas. Lógico, também se a gente dilui, quer usar tudo que é ferramenta, que faz um monte de coisa, então vai ser até um custo desnecessário dentro da empresa, né? Então, às vezes, se você pegar, não, vou querer um CRM mais completo, aí você pega aquela coisa complexa que você não vai usar nem um décimo, vai pagar mais caro o outro faz a mesma coisa, né? Então, vamos sempre aqui, qual que é o básico bem feito que eu posso fazer, que eu posso usar, né? E tirar dúvida e começar. E tem que ter um ponto de partida para a gente melhorar, né? Se não tiver, a gente não melhora. Eu acredito, Aline, que eu já vi você falar do House Call em outros cursos que eu fiz, antes de a gente ter tanto conhecimento do Ciro, assim, e saber que o Ciro é 24/7 para ajudar a gente, as pessoas usavam muito House Call, mas para House Clean, assim, principalmente a gente que tem um pouco mais de dificuldade com o idioma,
O MadePad é maravilhoso. Ele, Real, para o residencial, ele é maravilhoso. Um dos cursos que eu estou fazendo é para limpeza comercial. O CRM do comercial ele é diferente, porque ele precisa registrar as cold call, gravar as cold call, precisa fazer outro tipo. O CRM não é só para o schedule, como a gente faz no residencial, é um processo diferente. Então, é outro tipo de CRM. Mas o MadePad, ele é tão mais bonito, ele é tão mais fácil, que dá vontade de falar, Ciro, faz um para o comercial, porque o outro é tão complicado. ai, não é muito difícil isso acontecer, não, viu? Tenho certeza que você não é a Nossa, primeira meu pessoa sonho. que já pensou nisso. E aí, Tanto o tem mais Ciro, tanto o uma Ciro quanto dúvida? a Lud são maravilhosos. É um casal perfeito. A Lud, com os produtos que ela criou, eu me apaixonei, não troco mais. E o Ciro MadePad é muito É, bom. Eu ainda apanho para usar porque eu estou aprendendo. Mas exato. só de eu ver o pouco que eu vejo, eu sou encantada. Ótimo. Não, maravilha. Pois é, Lana, você tava, as meninas estavam com aí eu só não sei como é que registrando ela, o sign-in dela vai ser diferente, né? Deu. Só pega essa informaçãozinha direitinho com eles. Tá mudo, você não tô te ouvindo. Tá no mudo. Teu microfone tá fechado, Lana. Ah, sim. Ah, É, elas já estão usando, já tem tudo que ótimo. direitinho. Tem o login e o password, né? Exato. E já sabe o schedule, já deixo para ver o dia de hoje e o da manhã. Só 2 dias. Ah, ok. E já segue tudo no mapa do MatePad, já está tudo pronto. Olha Graças só. a Deus estão usando direitinho. Deixa as notinhas. Eu é que às vezes esqueço de ver, elas falam, Senhora Ana, eu deixei escrito anotado. Aí eu tô assim, onde? Ué, no MatePad. Aí eu penso que é no grupo. Às vezes eu Olha penso que aí, é tá no vendo? nosso grupo, aí elas anotam direitinho no MatePad, as Pois notinhas, o que é. está precisando de produto, tudo anota, tira Ó, foto, coloca. ótimo. Estão usando bem, está É, fazendo jus cada centavo. pois é, e é um processo, né? Eu lembro quando a Lana estava implementando o casinho, elas não usam ali, elas É, esquecem, o processo vai funcionar. É assim, gente, tudo que a gente vai agora sim. implantar, né, novo na Uhum, empresa, vai ter a resistência, vai ter os esquecimentos, mas é um processo de implementação e depois de uhum, melhorar isso que foi implementado, né? Isso uhum, vai ser em qualquer processo, não é só no CRM. Então, a gente precisa primeiro acreditar no que a gente quer implementar na empresa, para a gente trazer segurança para o time que aquilo é uma boa escolha, ou para o cliente, para depois a uhum. gente administrar, né, essas mudanças. E Mas elas estão adorando o MatePad, já está tudo lá, tudo pronto, as notinhas do cliente, tem tudo, tudo, tudo. que Então, ótimo, que só ótimo, não vê se não quiser. que ótimo. Né? Obrigada, minha linda. Mais alguma dúvida, gente? Ou no momento não? Tá, joia. Então, acho que é isso. Espero que, né, trouxe. Eu sei que tem pessoas que foram nova informação, né? Para vocês que não foram tão nova a informação, né? Sempre é bom a gente estar aqui juntas, né? Independente. Obrigada para vocês que agregaram aqui. E é isso, Aline. Eu acho que nós ficamos por aqui.